E aqui estamos nós, né? Vocês não vão me ver pregando muito, porque eu não gosto muito de pregar, gente. Eu acho que cada um tem um dom, e o meu dom não é pregar. Mas, se o Senhor insistiu, né? Então aqui estamos nós para trazer essa mensagem, a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor nessa manhã venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha preencher o nosso coração com o Espírito Santo de Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Hoje eu vou falar sobre Jesus. Na lição falou um pouco sobre Jesus. Eu achei muito interessante. Nós cantamos aquele hino, né? Eu clamo Cristo, né? Nós cantamos ele e nós vamos falar sobre Jesus. Eu queria fazer algumas perguntas daqui a pouquinho, tá? E nós vamos interagir juntos. Quem é Jesus para você? Não me responda agora, mas quem é Jesus para você? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 8. Quem é Jesus? E nós vamos fechar nossos olhos para fazermos uma oração. E agora nós vamos, depois para a gente prosseguir. Oremos. Nosso Deus e nosso Criador, somos tão falhos, tão pecadores, miseráveis, um trago de imundícia. Mas nós estamos aqui rogando ao Senhor que através da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, neste momento o Senhor nos perdoe, nos limpe, nos purifique. Que neste momento, Pai querido, o Senhor me capacite para falar da tua palavra que é santa e é sagrada. Que a tua palavra, Pai, nesta manhã venha atender às nossas necessidades. Eu não conheço os irmãos, a maioria dos irmãos que estão aqui nesta manhã, mas o Senhor conhece cada um, cada jovem, cada criança. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Que hoje o Senhor possa preencher e suprir, ó Pai. São as bênçãos que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 8, o versículo 27 e 29. Marcos 8, 27 ao 29, diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem diz que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Então, meus queridos, Jesus chegou aos que estavam ali à sua volta e começou a perguntar para cada um: o que vocês acham que eu sou? E eles responderam, como nós vemos aqui: João Batista, um dos profetas. Mas Jesus ainda não estava satisfeito e ele repetiu a mesma pergunta agora para os seus discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, nesta manhã Cristo dirige essa pergunta para mim e para você. E eu quero perguntar, vamos lá, irmã, a esposa do Will, me diz: quem é Jesus para você? Jesus para mim é o meu Salvador. Seu Salvador. A irmã lá atrás, quem é Jesus para você, irmã? Para mim é a vida. Ele é a vida. Muito bem. Para você, jovem de camisa verde, quem é Jesus para você? Você. Pode falar o que você acha. Salvação? Então, quem é Jesus? Queridos, o que Cristo é para mim e para você? Verdadeiramente, o que Ele é? Em Gênesis, Deus foi o Criador. Em Êxodo, Deus foi o libertador. Em Levítico, Deus foi o sacerdote. Em Números, Deus pode vencer as batalhas para você. Em Deuteronômio, Deus relembra a Israel da sua lei. Eu
Deus e minha lei não muda. Em Josué, Deus é a salvação. Em Juízes, Deus é o que julga o seu povo. Em Ruth, Deus quem dá coragem, determinação, lealdade e fidelidade. Em 1 e 2 Samuel, Deus quem escolhe reis e governadores. Em 1 e 2 Reis, Deus julga cada rei segundo a sua fidelidade. Em 1 e 2 Crônicas, Deus, através das reformas, faz o povo compreender como adorá-lo. Em Esdras, Deus ajuda. Em Neemias, Deus é o que reconstrói. Em Esther, Deus é o Deus da coragem em situações aterradoras. Em Jó, Deus permite o sofrimento por um propósito. Em Salmos, Deus é a fonte de toda inspiração para os louvores. Em Provérbios, Deus é a fonte de toda sabedoria. Em Eclesiastes, sou Deus presente, sou Deus acima das injustiças, riqueza e poder. Em Isaías, Deus conhece o pecado e a calamidade do homem. Em Jeremias, Deus ensina que seu povo não pode ser invencível se não cumprirem as suas leis e as suas ordens. Ou seja, não existe vitória na desobediência. Em Lamentações, sou o Deus do juízo. Em Ezequiel, Deus é o que te fortalecerá. Em Daniel, se fores temperante, vou te usar como um vaso de honra. Em Oséias, sou Deus redentor da morte e do sepulcro. Em Joel, sou Deus em épocas de grandes dificuldades e atento às orações feitas com jejuns. Em Amós, o Deus que leva as cargas. Em Obadias, Deus não pode salvar em pecados. Em Jonas, sou Deus misericordioso. Em Miqueias, não existe outro Deus semelhante a mim. Em Naum, Deus é o consolador. Em Abacuque, o Deus que abraça. Em Sanfonias, Deus é destruição para aqueles que não se arrependerem. Em Ageu, sou Deus que te encoraja. Em Zacarias, sou Deus zeloso. Em Malaquias, Deus que repreende. Em Mateus, sou Deus das boas notícias, das boas novas. Em Marcos, Jesus é o Filho de Deus. Em Lucas, Deus é o médico dos médicos. Em João, Deus é favorável. Em Atos, Deus é a ponte entre o homem e os seus ensinos. Em Romanos, Deus nos justifica pela fé. Em 1 e 2 Coríntios, sou Deus que não aceito imoralidades. Em Gálatas, sou Deus da autoridade e Jesus morreu no lugar do homem. Em Efésios, sou Deus da graça. Em Filipenses, Deus é a fonte de poder, força e confiança. Em Colossenses, sou Deus redentor. Em 1 e 2 Tessalonicenses, sou a própria doutrina que criei. Em 1 e 2 Timóteo, existe um único Deus. Em Tito, sou Deus da vida eterna. Em Filemão, Deus te convida a voltar para Ele e Ele vai curar suas feridas emocionais. Em Hebreus, Deus te faz crescer cada vez mais em sua palavra. Em Tiago, sou Deus que te justifica. Em 1 e 2 Pedro, Deus dá salvação e juízo. Em 1, 2 e 3 João, Deus dá paz e amor. Em Judas, Deus vivo e imortal, Deus triuno. Em Apocalipse, Deus dá revelação e Deus terá a vitória final sobre a morte, sobre o pecado
sobre Satanás. Fizemos um breve resumo do que Deus é dentro dos 66 livros da Bíblia. Depois de você ouvir tudo que Deus é, eu pergunto: quem é Deus para você? Como anda a sua vida? Como anda o seu emocional? Como anda a sua vida em relacionamento com as outras pessoas? Porque se Deus é tudo isso, será que tem alguma área aqui que eu falei que Deus não atua? E se Ele atua em todas essas áreas, porque eu e você ainda estamos desse jeito? Depois de saber tantas atribuições de Deus para você e para mim, será que você e eu ainda continuaremos a viver como uma pessoa derrotada? Como uma pessoa que não tem esperança? Como uma pessoa que não consegue enxergar além da situação em que nós estamos vivendo? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Versículo 13 e 14. Todos encontraram? Amém? 1 Reis 19, capítulo 13 e 14. Diz assim: respondeu ele: eu tenho sido extremo. 13, desculpa, já estava no 14. 13 e 14. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vocês sabem que Elias, depois de ter tido aquela grande vitória contra os profetas, que não era verdadeiro, de Jezabel, ele acabou entrando em depressão porque ele foi ameaçado de morte e ele fugiu para a caverna. E Jesus chegou lá, Deus chegou lá e disse para ele: que fazes aqui, Elias? Quantas vezes eu e você temos problemas, temos dificuldades e nós entramos na nossa caverna, nós entramos no nosso quarto, nós ficamos trancados dentro de casa, nós ficamos encapunhados no nosso trabalho e nós ficamos ali como se não existisse solução, como se Deus não existisse, como se Deus não pudesse mudar a nossa sorte. E Jesus chega para mim e para você e diz: Débora, o que faz aqui? Maria, o que faz aqui? Rebeca, o que faz aqui? João, o que faz aqui? E, como nós somos seres humanos, Elias respondeu, verso 14: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e agora estão tentando matar-me também. E você pode dizer: eu trabalho na igreja, eu vou nos cultos de domingo, de quarta, de sábado, eu faço visita missionária, eu oro, eu jejuo, e agora eu não sei porque estou passando por essa grande dificuldade. E Deus perguntou para Elias: que fazes aqui? Deus hoje, meus queridos, pergunta para mim e para você: o que fazes aqui? Por que você está com essa depressão? Por que você ainda não conseguiu perdoar aquela pessoa que errou contra você? Por que você ainda não fez as pazes com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho? Por que você ainda está sem esperança? E ele pergunta: o que fazes aqui? Vamos ver o verso 15, só a primeira parte. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho. E ele diz para mim e para você: levanta e volta para o teu caminho. Levanta e volta a fazer aquilo que você sabe fazer. Levanta e vai fazer o que você já sabe fazer. Vamos para Marcos, capítulo 6 e o verso 31. Marcos
Marcos, capítulo 6, o verso 31. Só a primeira parte também. Disse assim: e ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Meus queridos, muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente caminha, chega um momento que nós nos tornamos cansados, físicos, mental e muitas vezes até espiritual. E quando isso acontece, Cristo entende. Cristo não está nessa manhã julgando você ou a mim porque nós estamos passando por essa situação. Não. Cristo, Deus, Ele é um Deus de amor, graça, misericórdia e bondade. Então Cristo chega para você e diz: vinde a mim, vem aqui só eu e você, e repousai um pouco. Há momentos em que nós precisamos descansar. Há momentos em que você precisa parar e agora descansar em Cristo. Não precisa fazer nada, não precisa arrumar a casa, não precisa você, não vou dizer para você não ir para a igreja, mas você não precisa estar ali atarefado nas coisas da igreja. Fala ali com a pessoa que normalmente quando você tem um cargo na igreja, você é o diretor, mas você também tem um vice. Você diz: olha, eu preciso de um tempo. E nesse tempo, vá descansar, vá renovar. Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? 7 dias. Mas quantos dias nós devemos trabalhar? 6. E o que você deve fazer no sábado, no 7º dia? Descansar. Se Cristo diz para mim e para você descansar no 7º dia, você não acha que durante a nossa vida, a nossa semana, essa labuta, você não deve parar por um momento e descansar? Você deve. Você trabalhou o ano inteiro, você teve dificuldade o ano inteiro, não sei qual dia, qual mês do ano, mas você vai dizer: esse mês é eu e minha família, esse mês é eu. Gente, me dá um tempo, eu preciso de um tempo. Nós não somos uma máquina que nós temos que trabalhar 24 horas por dia, né? 365 dias por ano, 30 dias por mês. Gente, não. Tem momentos que você precisa descansar. Você precisa